Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa tarde, querido rádio ouvinte. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna, procurando fazer desse momento uma ocasião de um encontro nosso com você, sobretudo um encontro de coração, de corações, em que possamos nós buscar uma sintonia maior, objetivando uma comunhão com a espiritualidade amiga que nos auxilia e que está sedenta por nos auxiliar também na construção da nossa felicidade, através do nosso esclarecimento, através da vivência dos ensinos do Mestre, que tanto respaldam a nossa conduta no bem, e da doutrina espírita, que é uma fonte de luz, de amor, de sabedoria e de roteiro dignificante de vida. Que Jesus possa nos abençoar nesse nosso propósito. Hoje nós temos como convidado especial o nosso querido amigo, já nosso conhecido, o Pierre Barnabé, este jovem filósofo que atua noutra área do conhecimento, né? Mas tem também conhecimento nessa área, não é, Barnabé? E hoje nós gostaríamos de conversar sobre o tema o Natal e nós, ou melhor, o Natal de cada um. Como cada um de nós vê o Natal, o que significa o Natal, em que momento, digamos assim, o Natal aconteceu em nossas vidas, e se aconteceu, se é que aconteceu, em termos de renascer, de redirecionarmos o nosso comportamento, a nossa conduta. Queremos lhe desejar uma boa tarde, a você, ouvinte, e ao nosso querido amigo Márcio, nosso diretor, e também ao nosso jovem convidado, que vai nos abrilhantar nessa tarde de hoje. Como nós fazemos, iniciamos com uma leitura de preparação, né, do nosso ambiente, para que tenhamos efetivamente uma tarde proveitosa. Lembramos que a sua participação através com as suas perguntas, com os seus questionamentos, as suas contribuições, ela é muito importante para nós, porque tanto nos enriquece como baliza, orienta o nosso programa. E como nós dissemos, nós vamos proceder à leitura de preparação. A mensagem escolhida foi de João de Angeles, afinidade e sintonia.
A sintonia psíquica constitui fator relevante nas doenças. Fenômeno inconsciente oriundo de nossos hábitos mentais, ela exige profundo exame e acurado esforço para que abandonemos as faixas do abatimento e viciação e ascendamos as que dão forças e estímulos para os empreendimentos de sucesso. Acomodados nos velhos hábitos do personalismo, permanecemos em sintonia com o mal, e essa situação cria graves uniões com espíritos ignorantes e pervertidos. Em toda enfermidade existe sempre uma predisposição orgânica e psíquica decorrente do pretérito espiritual ou da vivência atual. Conveniente, por isso, o cultivo do otimismo e a realização de trabalhos que induzam a mente indisciplinada a novos hábitos. A doença, como a saúde, resulta invariavelmente da posição interior de cada um. Todo acesso decorre em clima de sacrifício. A renovação exige esforço. A liberdade propõe disciplina. Como dissemos, é uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, extraída do site Lições de Vida, que por sua vez extraiu do livro Leis Morais da Vida. Essas mensagens são sempre, para mim, muito significativas e expressivas pelo seu conteúdo maravilhoso, não é? A clareza, a capacidade de expressar tanta ideia tão boa, tão necessárias para nós, de uma forma sintética, de uma forma objetiva e clara. Aqui, como a gente poderia destacar um pequeno trecho que, no nosso entender, tem um significado especial. Conveniente, por isso, o cultivo do otimismo e a realização de trabalhos que induzam a mente indisciplinada a novos hábitos. Então, se nós nos condicionamos aos atos nobres, aos bons pensamentos, às práticas salutares do amor, com certeza disciplinamos a nossa mente e, mais do que isso, atraímos para a nossa convivência psíquica, mental, a companhia também de bons amigos nos dois planos, que também se encontram sintonizados com essa energia construtiva. Bem, nós então passamos a palavra para o nosso querido Pierre, para que ele cumprimente os ouvintes e dando início assim à nossa tarde de hoje. Boa tarde a todos os radiovintes, boa tarde Márcio, boa tarde Leones. Que Jesus, né, esteja convosco nessa tarde, aí ouvinte, conosco aqui. E realmente é uma honra mais uma vez estar aqui na rádio. Eu sempre falo que é um momento... Primeiro gostaria de agradecer o filósofo, né? Somos apenas um aprendiz. E também o jovem, né? Que isso me deixa muito feliz. Mas, deixando a brincadeira de lado, a gente realmente agradece muito pelo convite. É uma oportunidade sempre ímpar da discussão da doutrina e, mais do que isso, da fundamentação do cristianismo primitivo. E essa conversa de hoje, do Natal de cada um, ela é muito importante. Porque, como eu disse na mensagem, nós somos o que sintonizamos, o que temos afinidade. Materialmente, alguns falam, né, que digas com quem andas que eu direi quem és, né? E a gente, né, no Espiritismo fala, digas o que pensas que eu direis com quem anda.
Então, nesse mês de dezembro, nós vemos, de forma geral, observamos a psicosfera um pouco mais leve, mesmo ainda com os crimes hediondos que acontecem, como há pouco, né, na Austrália, o que aconteceu naquela cafeteria, mas a gente vê que o equilíbrio da psicosfera terrestre acontece. E no Brasil, principalmente, a pátria do Evangelho. Lembrando que o Brasil tem 90% das religiões cristãs. E isso, com certeza, faz com que esse momento da comemoração do Natal se faça um momento de jubilo de forma generalizada, cada um com suas crenças, com os seus dogmas. E com as suas, né, acreditando naquilo que realmente necessitam e acham certo. Mas, enfim, o Natal está aí, a gente comemora o Natal, o nascimento de Jesus, e eu sempre sou questionado. Eu estava há pouco tempo atrás com os meus alunos na UFAL, na Universidade Federal de Alagoas, e fazendo o plantão do fim de ano do Natal, né, que quem ia cuidar dos cavalos, que na verdade, né, nessa encarnação, né, professor de veterinária. E a gente via, né, que um dos alunos chegou para mim e falou: o senhor fala de fazer o plantão no Natal porque o senhor não é cristão, porque o senhor não sabe o que significa o Natal, para que estarmos em família. E realmente aquilo me chamou muita atenção naquele momento, aquele aluno me falando, porque essencialmente nós não comemoramos o Natal e não sabemos o que é o Natal, né? E eu gostaria assim de começar a nossa fala lembrando de Jesus, quando diz assim: ama a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo, esta é a lei. A partir disso, né, a gente vê que Jesus, a gente tem o Natal de Jesus, o Natal do encontro de Jesus e o Natal do Jesus Cristo, né? Eu costumo dividir com certeza Jesus divide a história. Então, como ser no planeta Terra, e como nós acreditamos no Espiritismo, é o espírito de maior elevação que estava aqui há bilhões de anos quando surgiu a Terra, e mais do que isso, é aquele que tem mais qualidade dentro do nosso planeta. Um espírito, então, crístico. E daí Jesus Cristo, mas não é Jesus de Nazaré. Então, realmente, a gente tem que trazer um pouco do contexto histórico do Natal, porque se a gente pensar, o Natal é lugar de amor, da gente ver os familiares, da gente fazer as confraternizações. E muitas vezes a gente vê que realmente o ambiente nesse mês de dezembro ele nos deixa muito mais felizes. Estamos alegres, as pessoas falam bom dia, falam boa tarde. Você chega nas comunidades, elas estão lá, né? As crianças esperando o presente, mas mesmo atrás do presente, né, algum sentimento move aquelas pessoas. E que sentimento é esse? É o sentimento do amor, né? O amor universal. Então, quando a gente divide a história, a gente não pode ir falando em espiritismo, primeiro, né, respondendo àquele aluno que a gente é cristão, mas do cristianismo primitivo. E a gente não pode esquecer das 3 revelações durante essa história, né? A primeira revelação relacionada a quando Moisés tira daqueles povos tribais o politeísmo e traz ao monoteísmo, acreditando num Deus único, que é o que realmente a gente acredita, e isso em 1200 a 1330 a.C., né, segundo os historiadores. E depois a gente chega a Jesus, que realmente ele não vem, né? Ele não é contra a lei, mas sim ele vem comprovar a lei através do amor universal, através da necessidade de estarmos como irmãos, de amarmos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. E Jesus, nesse sentido, divide a história em AC e DC. E depois de 1857 anos, então surge uma doutrina que desvenda essas parábolas de Jesus e que é o Espiritismo. Mas eu gostaria de fazer aqui uma fala não proselitista, como diria então, eu não poderia deixar aqui de mencionar o nosso patrono do nosso Instituto Espírita, Herculano Pires, a quem realmente sempre busco a consciência e as leituras para alicerçar aquilo que a gente fala. A gente não pode deixar de falar de Natal e de Jesus se a gente não tem um caráter
racional. Né? Esse amor que envolve toda essa psicosfera, ele é muito importante para a fraternidade universal. Mas nós temos também, como espíritas, nos rever esses conceitos em relação ao Natal. O que é o Natal de cada um? Obviamente, eu vou trazer aqui um texto de Charles Guillenberg, né, no seu livro Le Christ, que ele é da Sorbonne, da Universidade de Sorbonne, que ele fala um pouco, um historiador, né, sem falar em religião, no entanto, que ele fala o seguinte: admitimos que a causa original do nascimento do cristianismo, vamos lá, né, 90% das nossas religiões no Brasil são cristãs, foi a iniciativa de Jesus de Nazareno, que viveu na Palestina em tempos de Augusto e de Tibério. Os textos não nos ensinam grande coisa sobre ele, sobre Jesus, mas pelo menos nos mostram que era um homem real e não representa um agregado de mitos e símbolos. Jesus não desejava trabalhar por um futuro longínquo, segundo o historiador, que ele nem previu nem desejou a igreja cristã ou a igreja católica. E ele não foi fundador de nenhuma religião, nem mesmo foi o reformador religioso que o judaísmo esperava através do Velho Testamento. Quando a gente vê essa passagem do historiador, parece que, né, Pierre aqui está tentando tirar o caráter de Jesus Cristo, mas na verdade o que a gente quer falar, antes de começar a falar da importância de Natal e a importância desse espírito crístico, governador do planeta Terra, que é Jesus, é ver que o seu nascimento físico não representa, obviamente, o que a sua grandiosidade espiritual. Então, diante de todos os mitos e todos os dogmas, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é separar o Jesus de Nazaré, filho de José e de Maria, do Jesus Cristo, que daí por algumas religiões é nascido da constelação da Virgem na cidade do rei Davi, em Belém da Judéia, segundo o mito hebraico de Messias. A primeira coisa, então, nesse momento, é que Jesus nasceu igual todos nascem. E teve uma dificuldade imensa, um trabalho espiritual imenso para que esse espírito de luz viesse à Terra. E esses dogmas, a gente revê um nascimento histórico de Jesus e, através dele, fazer uma confraternização familiar, realmente não era a irmandade ou, né, a parentela material ou corporal que Jesus estava pregando entre nós, mas sim a parentela espiritual, a dos irmãos universais. E que o Natal não deveria ser lembrado, né, pelos presentes, pelas árvores e tudo mais. Sim, Jesus nasceu, teve em vida material, como nós tivemos aqui, e obviamente deixou o seu evangelho, separou a história dentro de um planeta, e mais do que isso, ele é um espírito crístico, e não é Jesus Cristo, ele é Jesus de Nazaré, mas ele como espírito é crístico. O que é um espírito crístico? São espíritos puríssimos, né, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto de magnificente e formidável nós possamos imaginar. E principalmente que a mente humana possa alcançar. A gente não consegue alcançar o que é ser um espírito crístico. E muitas vezes a gente mistura esse espírito crístico com o material que houve na Terra. O filho de José e Maria, que provavelmente não foi primogênito, que teria que ter a lei da reprodução para nascer, porque infelizmente, como encarnados, nós somos regidos por leis materiais e leis morais. E se não fosse assim, nós não teríamos entre elas, muito bem escrito no 3º livro do Livro dos Espíritos, a lei da reprodução. Mas a reprodução sem a libertinagem, a reprodução sem, né, o ato, né, da libertinagem que foi feito nos últimos anos. Os espíritos críticos são espíritos divinos, né, que sob a inspiração de Deus, o Criador, presidem no infinito a construção, o desenvolvimento e até a desintegração de orbes, gerindo o seu destino e seus habitantes. Veja a grandeza do Espírito de Jesus dentro do planeta Terra, um mundo ainda de expiação e provas, em transição para a regeneração. Mas nós, ainda dentro da nossa inconsciência espiritual, ainda atribuímos apenas o aniversário de Jesus como um momento de viver em família, de nos embriagarmos, por que não? E
que a gente não possa então alcançar o irmão, né, na rua, ou que a gente não esqueça. Ou ainda alguns movimentos que só acontecem em dezembro, né? O Natal não sei onde, né? Vamos, né? E no resto do ano não, eu espero até o Natal, porque no Natal eu faço toda a minha caridade. Então a gente tem que pensar um pouco em Jesus e o cristianismo, e nele eu tenho que fazer sempre uma revisão através de um livro que eu não posso deixar de citar aqui, que é a Revisão do Cristianismo, de José Herculano Pires, nosso patrono, que realmente traz um pouco dessa questão de Jesus, da mistificação de Jesus, né, que era o Emmanuel dos profetas, o reformador do judaísmo, e que depois, devido, né, quando Roma assume o cristianismo, né, como religião universal, muitos dogmas que eram dos helênicos e dogmas tribais ainda são atribuídos, por exemplo, à figura de Jesus, no sentido dessas comemorações. Mas a gente vai falar um pouco rápido, para até deixar o ouvinte perguntar. Por exemplo, os mitos e ritos, né, os sacrifícios, as indulgências. Jesus diz: não venha deixar nada ao meu altar se você estiver em desavença com o seu irmão. Se você estiver em desavença com o seu irmão, volte até lá e depois venha ao altar deixar sua oferenda. Jesus é aquele da moral estranha do capítulo do Evangelho, né? Eu não vim trazer a paz, vim trazer a divisão. Pelo seu, obviamente, grandiosidade espiritual, né, quando esteve encarnado no planeta Terra. Mas a grande questão que eu acho, né, dentro da figura de Jesus, e que eu acho que a gente tem que falar, é do seu amor. Aquele que fala que sua mão esquerda não saiba o que dá a sua direita. Aquele que não pregava presentes, aquele que pregava o verdadeiro amor, aquele que pregava a amizade, o abraço fraterno. Falava que a beneficência não deve ser exclusiva a nenhuma seita, a nenhum partido, que a beneficência ela não deve ser exclusiva a uma família de parentela corporal. Porque quando a gente começa a ter esse tipo de divisão, a gente está simplesmente servindo a interesses comuns. E mais, né, Jesus, dentro das bem-aventuranças, no capítulo 5 do Evangelho, ele começa: bem-aventurados os aflitos, no 7 os pobres de espírito, no 8 os puros de coração, no 9 mansos e pacíficos, no 10 bem-aventurados misericordiosos. Daí ele vem, no próximo capítulo, ele fala: amai o próximo como a si mesmo, e no outro, amai vossos inimigos. Então Jesus não poderia estar preso a dogmas de presentes ou dogmas de festas. Não sou contra, eu acho que a confraternização faz parte do processo, mas o que a gente está tentando trazer aqui é o Natal de cada um, o que nós temos que levar de Jesus. Em relação ao Natal, a gente tem algumas coisas muito interessantes. O Natal, ele surge a comemoração do Natal, como é feita em dezembro, ela surge no século 3 ou 4, né, depois de Cristo, quando realmente Roma assume o catolicismo como religião. Porém, nessa época de dezembro, a gente tinha uma comemoração, eu falo a gente tinha, né? Nós tínhamos porque nós estávamos lá, que era a comemoração do Deus Sol, né? E essa comemoração do Deus Sol, né, dos gregos, ela é muito interessante, porque ela era, a Saturnália, ela era de 17 a 24 de dezembro, e era realmente uma bagunça, né? As pessoas bebiam muito, as pessoas se exaltavam, e isso, então, naquele momento, né, a igreja, juntamente com o poder, ela tenta colocar, já que existia essa festa do Deus Sol, vamos então colocar a festa de Deus, da Trindade, que seria Jesus, né? E daí sim a Trindade, que já vinha referenciada em alguns mitos, né? E a gente não pode esquecer, por exemplo, de Osíris, Ísis e Horus, que já era uma Trindade universal. Outra eu vou dizer daqui a pouco para vocês. Mas então se substitui uma festa gentil e traz-se uma festa católica para a mesma época, né? Falando que naquela época teria nascido Jesus.
Mas nós temos que ver, a gente sempre traz Orígenes de Alexandria, né, do século IV, que ele estudou, era um grande estudioso da Igreja Católica. Ele fala: não vemos nas Escrituras ninguém que haja celebrado uma festa ou celebrado um grande banquete no seu dia de natalício, no seu dia de aniversário. Somente os pecadores, como Faraó e Herodes, celebravam com grande regozijo o dia em que nasceram nesse mundo. E provavelmente Jesus não queria que fosse, né, essa festa de regozijo. Ele queria sim a fraternidade universal, e não necessariamente pelo seu nascimento material. O imperador Constantino então se converte ao cristianismo, e no século V, na data de 6 de dezembro, já São Nicolau era comemorado, aquele senhorzinho, né, que dava os presentes para as crianças. Então se une a festa da Saturnália com a de São Nicolau, e em 25 de dezembro se estabelece então o nascimento de Jesus. De uma forma material, né, para que a gente desse presente aos outros, na verdade a nossa família, para que a gente comesse bem dentro das nossas famílias, né, e surge a origem da data. Outra origem da data que eu acho muito interessante trazer do ponto de vista histórico é que dia 25 de dezembro é o nascimento de Tamuz, segundo o Velho Testamento. Bom, Tamuz foi o filho de um rapaz, né, da Babilônia, da Torre de Babel, que é Nimrod. Nimrod ou é neto ou é bisneto de Noé. Ele foi um poderoso caçador contra Deus. Isso está na Gênese, né, da Bíblia, né, capítulo 10, versículo 9. E Nimrod casa-se com sua mãe, Semíramis. E a mãe Semíramis, no seu desencarne, ela é considerada a rainha dos céus. E Nimrod era o filho da rainha dos céus. Né? Olha lá a trindade, né, na Torre de Babel. E Tamuz nasce, eu não sei se morreu, qual é bem a história, mas acredita-se que Tamuz, que era filho de Semíramis e Nimrod, seria a reencarnação, né, de Nimrod no planeta Terra, segundo as Escrituras. E ele nasceu dia 25 de dezembro. E nesse momento, a mãe dele, Semíramis, falou: todo dia de 25 de dezembro, todo mundo deixe presentes embaixo de uma árvore para a reencarnação de Nimrod. E aí surge a árvore de Natal, né, e o 25 de dezembro. Né? E daí você vai ver, né, que algumas passagens bíblicas nos trazem algumas condições em relação a esses dogmas. Por exemplo, não aprendais o caminho dos gentios, porque os costumes dos povos são vaidades. E ainda em Mateus, capítulo 15, versículo 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos dos homens. Então, na verdade, o que eu quero trazer para vocês, né, para a nossa reflexão hoje, é que essa data de 25 de dezembro ela é uma data fictícia. É uma data que provavelmente, né, se você for buscar em Lucas, né, capítulo 2, versículo 8, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo no momento de nascimento de Jesus e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Veja, se a gente for ver, os pastores não ficavam com os rebanhos e não ficam com os rebanhos soltos, né? E daí eu estou falando como veterinário, né? Os carneiros não ficam soltos em dezembro na Judéia, porque é muito frio. Eles ficam soltos na Judéia com os pastores, né, à noite até outubro, mais ou menos. Então não poderia ser. Outra coisa, é uma época chuvosa, não ia ter um recenseamento durante essa época chuvosa. E existe até na revisão do cristianismo de Herculano Pires que deve dar uma diferença aí de 30 ou 40 anos entre essa passagem, né, e o nascimento de Jesus. O certo é que, se a gente for pegar hoje, né, a temperatura de Israel, hoje é dia, né, 20, eu estou aqui com a internet aberta, eu acho que lá está 9 graus, né, 2 graus. Né, e era mais ou menos isso que estaria à noite. Esses pastores não iam estar vigiando os seus rebanhos. Mas, enfim, isso mostra que provavelmente Jesus não nasceu em dezembro, e quando ele nasceu, alguns falam março, outros falam abril, mas acredita muito também na festa do Tabernáculos, né, que é depois das colheitas, que provavelmente seria no mês de setembro. Isso é o que menos importa. Mas nós estamos presos a esse dogma. Olha, dezembro Jesus nasceu. Mas Jesus, ele não nasce como material, porque ele é um espírito de luz que teve a sua encarnação momentânea no planeta Terra, porque ele já teve outras encarnações em outros planetas. E aqui ele é o espírito mais, né, abençoado, mais elevado e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente como espírita acredita
nessas revelações de forma racional e científica, né? A revelação cristã dada então pela união do Império de Roma e a Igreja Católica, ela foi de ordem moral, né? E a sua validade se comprovou na vivência de seus princípios por homens que se entregaram a devaneios. Quer dizer, que pessoas que realmente tinham problemas, que já trouxeram culturas helênicas, culturas politeístas para esse contexto. A ciência espírita, que nasce no século XIX, ela comprova a possibilidade dos milagres de Jesus e da passagem de Jesus com toda a sua soberania e dignidade no planeta Terra, como o espírito mais elevado do nossa orbe, e também de seus apóstolos, através de pesquisas científicas e, muito mais do que isso, através de pesquisas mediúnicas, através da codificação do Espiritismo. Essa união entre a ciência e a religião é que nos faz, a partir de então, ter mais discernimento do entendimento do Natal. Não o Natal material, do nascimento que vem de Nimrod, que vem da árvore de Semíramis. Ou então de acender uma vela para o Deus Sol, e por isso as velas no Natal, na Saturnália. Mas sim que Jesus veio entre nós e falou o seguinte, que seus feitos, e até feitos maiores que os deles, poderiam ser realizados por nós, e que nós somos deuses, vós sois deuses, meus irmãos, e cada um de nós tem as mesmas condições que Jesus, enquanto encarnado, de fazer as suas passagens, obviamente com menos evolução, muito menos, né? E com muito menos capacidade moral do que Jesus nos passou na Terra. Mas potencialmente dotados de possibilidades reais, né? Aliás, não são possibilidades, são realidades, fatalidades nas nossas vidas, né? Essa ascensão em direção à felicidade e à perfeição, então, assim como aconteceu com Jesus. E Jesus esteve encarnado. Então, quando a gente está encarnado, a gente tem que pensar um pouquinho sempre, né? Hoje mesmo eu estava conversando, né? Que a gente vai tentando fazer as coisas, né? Pouco antes de estar na rádio conversando, eu passei na comunidade aqui do Trapiche da Barra, e a gente viu ali um projeto muito bonito e peguei um pouco dessa energia antes de chegar aqui, que é um projeto de alfabetização de adultos, né, daquela região, e aquilo mexe muito comigo, porque aquilo é o Natal, né? Aquilo é mostrar o que Jesus nos trouxe, a capacidade de podermos dividir o que temos como conhecimento científico, como dinheiro para alguns, pode ser ou não, como amor ao próximo, principalmente. Eu acho que Jesus nos deixa esse legado, o legado do amor. E mais do que isso, a gente se perder a ritos, a dogmas, a festas. Eu acho que as festas, né, a gente tem que comemorar. E foi a isso, desculpe, Pierre, fica à que vontade. nós nos apegamos ao longo do tempo, não é? Há várias encarnações. Aos rituais, às aparências, a exterioridade. Mas você sabe que, só fazendo, o mais interessante é que eu estava pensando nas nossas reencarnações. E de repente a gente vai falar, não, eu trago isso da religião católica, mas você não traz da religião católica. Você traz da Saturnália, você traz da tríade de Osíris e de Horus. A gente traz muito antes de Jesus, porque nós encarnamos antes de Jesus. Então, quer dizer, provavelmente, eu pretendo ser um espírito mais velho, apesar de estar jovem, segundo nosso amigo Leones, né? Mas eu acho assim, que a gente tem que pensar que os dogmas, na verdade, às vezes a gente põe a culpa no catolicismo. Não temos que colocar na Igreja Católica, porque isso não é da Igreja Cristã. Isso são dogmas que veio do politeísmo, da cultura helênica, e que Paulo tentava travar como né, através, né, na Epístola do Coríntios, né, os incestos que aconteciam na época da Saturnália, quer dizer, tudo isso daí, né, do pai pegar a filha, do pai pegar a sobrinha, né, realmente aquela grande bagunça moral que acontecia durante a Saturnália, que era da origem helênica. E que isso, se a gente for analisar hoje, o Natal ele vai para o Ano Novo e muitas vezes vira um carnaval
vir a Saturnalha de novo. E vem do nosso subconsciente, do nosso CPU, lá de tantas encarnações lá atrás. Né? Mas vamos ver se a gente consegue dar ao Natal o significado Exato. que ele deve ter, não é? Mas, vamos então, ver se a gente consegue construir essa ideia. Eu acho que o mais, então, mesmo estando nisso, como eu disse no começo, a gente tem então uma situação, que eu trouxe aqui é só a questão material do Natal para que a gente quebre esse dogma. Mas, como a gente está, e você disse muito bem, na sintonia de um pensamento cristão, independente do Natal ser fisicamente dia 25 de dezembro ou não, nós temos uma psicosfera que está trabalhando mais de harmoniosa e amorosa durante esse mês. E, obviamente, que Jesus se aproxima mais do planeta Terra durante esse mês, né, por causa dessa mudança da psicosfera planetária. Para quê? Para que ele possa nos ajudar nas condutas da renovação, da nossa reforma íntima. Então, é uma época do ano que nós temos que nos realmente fazer uma reflexão. Não está preso aos dogmas, não está preso à moral pseudo-cristã, mas está preso aos verdadeiros, à boa nova que Jesus traz, ao evangelho que Jesus traz, ao amor universal que ele traz, né? O que nós estamos fazendo se fôssemos ele no planeta? Será que ele iria trabalhar só em dezembro? Né? Ou será que todo dia da sua existência ele não nos deu exemplos que nós temos que segui-los e que, mais do que isso, nós falhamos diariamente? Estou falando nós porque nós falhamos, né? Me coloco aqui como um dos que mais falha. E esse equilíbrio físico, mental e espiritual que Jesus nos coloca, não é no sentido de que a gente seja melhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, né? Eu costumo fazer uma analogia de grandes pensadores. Jesus ele vai mandando como governador do planeta vários profetas antes da sua vinda. E um deles eu tenho uma admiração muito grande, que é Siddhartha Gautama, né? É Buda. Mas qual que é a diferença? E Herculano Pires nos traz isso com uma grande qualidade. Qual é a diferença entre Siddhartha Gautama e Jesus Cristo? Além da superioridade espiritual, obviamente, de Jesus Cristo. Mas a principal diferença é que Siddhartha precisou se isolar para chegar então ao Nirvana, porque ele precisou se equilibrar. E Jesus estava no meio da lei da sociedade, da lei do progresso. Ele estava no meio de nós. Então ele mostra que nós temos que estar no meio dos nossos irmãos, fazendo a diferença em nossos quintais, nos melhorando, não querendo o mal do próximo. Eu acho que isso é encontrar, isso é o Natal de cada um, a nossa reforma íntima, a tentativa do entendimento do que é ser cristão. Para Paulo, né, pode ter sido na estrada de Damasco, quando Jesus apareceu para ele: Saulo, 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 por que me persegues? Para Maria de Madalena, pode ter sido, né, quando apareceu para ela. Para Maria, pode ser quando foi crucificado, porque na verdade antes era só o amor de mãe, apesar de, né, da sua granditude como também espírito, por que não crístico. Mas nós, como simples mortais, e a maioria de nós em expiação nesse planeta, nós temos que pensar que nós está no momento de mudarmos um pouco o nosso pensamento em relação ao Natal. Mudarmos um pouco esse pensamento em relação a essa confraternização fechada, regada a muita comida, regada a muita bebida, em que você cultiva o Papai Noel, você vai nos shoppings, você só vê a imagem do Papai Noel. Mas isso aí, o Pierre, talvez, na minha avaliação superficial, claro que isso aí a gente vem cultivando ao longo das diversas reencarnações, né? Ao longo desses 2, 3 mil anos, não sei bem, mas tem uma origem no meu entendimento, é a falta de compreensão da mensagem de Jesus, do Evangelho, do significado real da mensagem da boa nova que Jesus nos trouxe. Então a gente, nesse afã de não, Jesus, 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 mas sem penetrar na essência, no real ou nos reais valores da sua passagem entre nós, então a gente termina se afeiçoando a essas práticas exteriores, não é? Como se isso
digamos assim, nos aproximasse mais da divindade, né? E com isso agradássemos a Jesus, a Deus, né? Com essa atitude. O aniversariante, sinceramente, será que quer que nós agrademos ele? Não, ele não precisa. Não, quer dizer, o aniversariante ele não quer, ele quer que nós agrademos. Ele não precisa de a mimos, nós mesmos, né? E uns aos outros. E acreditemos em Deus acima de tudo. Jesus, ele tem uma superioridade imensa. Então, quer dizer, a gente não tem essa questão. Eu entendo que, né? Mas e outra, também não estou criticando, porque veja, como eu disse a vocês, são várias encarnações que nós estamos cultivando isso. É difícil você tirar isso, e até por ser uma questão social, né, do final do ano, a gente já está pronto para o Natal. Semana que vem a gente vai estar em família, jantando na hora do Natal. A ideia não é quebrar isso, mas a ideia é realmente trazer a verdadeira, o que é Jesus. Nós não estamos comemorando o nascimento de Jesus. O Natal seria o entendimento do que ele fez e a nossa mudança para se tornar então cristão. E ser cristão, às vezes, não é seguir o que a sociedade de forma rígida quer, é simplesmente ter a consciência limpa, o amor ao próximo e amar a Deus acima de tudo. Eu acho que, agora, é muito complicado. Quando a gente fala, por exemplo, desse momento, se eu tenho, olha como isso é fantástico, dentro das parentelas mesmo. Vamos para a gente não ir nem 8 nem 80. Vamos para dentro. Vamos pensar um pouco dentro das casas. E vamos trazer aquela parte do Evangelho da parentela corporal e da parentela espiritual. Quantos irmãos não são inimigos de outras encarnações? E nesse momento de Natal é o momento, né, da reconciliação. Então, quer dizer, Jesus mesmo, através das alegorias feitas que trazemos de outras encarnações, ele está atuando através da espiritualidade amiga dentro dessas famílias e dentro desses encontros pequenos também. Então, nós não podemos também, o que eu coloco é o seguinte, nem 8 nem 80. O que nós trouxemos aqui foi um histórico que Natal material deve ser, né? A gente pode até pensar que ele existe, que é mas mais como um compromisso social do que como um compromisso espiritual ou um compromisso de amor ao próximo propriamente dito. Mas que essa psicosfera muda no planeta em dezembro, muda. Então, o que eu acho que o Espiritismo ele tem que ser racional, né, para que a gente veja esses fatos e analise. Eu acho que à luz da doutrina espírita, a gente tem que pensar muito nesse momento. Né? Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade não é ajudar o próximo, aquele coitadinho. A caridade é ver quando você ajuda ele, o que você está se ajudando. Né? Hoje eu vim andando, né, e uma pessoa me falou, uma pessoa que eu gosto muito, você faz tanto e você fala que tenta fazer. E eu não faço nada. Né? E daí eu falei, não, só de você está me fazendo feliz, você já está fazendo muito para mim, porque na verdade você está fazendo com que eu continue fazendo. Então você vê como as coisas pequenas, e Jesus falava isso, né? Aquele que defendeu a adúltera em praça pública, quem não tem o pecado que aplique a primeira pedra, que não quer o julgamento, esse é Jesus, é esse que nós temos que buscar, né? E não o nascimento da constelação de Davi. Então nós estamos aqui para viver de uma forma fraterna. E mais do que isso, Leones, o nosso dever começa precisamente no ponto em que ameaçam a felicidade ou a tranquilidade do próximo, e ela termina no limite que não gostaríamos de ver superados por nós mesmos ou por vocês mesmos. Então, que pensamos isso em Jesus mais do que em tudo, e que seja um momento em dezembro de autoavaliação, né? De não julgamento do próximo, mas sim de julgarmos a nós mesmos, o que podemos melhorar, qual a nossa reforma nesse momento, né? E mais do que isso, preparar-nos para um ano novo, né? Um ano que eu posso ser cristão, mas não, eu costumo falar feliz ano novo, não, eu falo feliz ano todo. Né? Porque o feliz ano novo fica no 1º de janeiro, mas o feliz ano todo é a mudança dos nossos paradigmas, da nossa carga vibratória durante o ano todo em Jesus, né? E eu gostaria só, né, antes da gente começar as perguntas, fazer colocar a seguinte frase de Herculano Pires: porém, se a gente verificar que
a gente perdeu esse ano que que se finda, não conseguimos fazer essa reforma, né, durante esse ano, não nos desesperemos. Há pela frente um ano novo, um ano todo ainda intacto, um presente do Eterno para o nosso desenvolvimento na duração. Aproveitemos então o mês de dezembro, a psicosfera terrestre e Jesus mais perto de nós, para que façamos esse ano todo muito melhor em Cristo. Então, fica à vontade aí para você. Pois é, então foi boa a retrospectiva que você fez, relembrando todo esse contexto cultural, social, religioso que deu origem a tudo que a gente está vendo hoje em relação à comemoração do Natal. E nós queremos levar para você, querido ouvinte, a nossa compreensão acerca do Natal, a compreensão do que nós supomos que seja a compreensão da doutrina espírita, pelo menos na nossa interpretação aqui pessoal, nossa, do Pierre, e descobrir o que o Natal para você, quando aconteceu, no sentido de renascimento, né? De nascer ou nascer de novo, quando aconteceu? Vamos refletir um pouquinho. Que fato na sua vida foi tão marcante em termos de ensejo de renovação interior, de descoberta de novos valores, de novas possibilidades, de roteiro de vida? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, para a gente ficar assim, com um sentido mais espírita do Natal. Vamos então. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Antes, porém, temos um anúncio aqui a fazer, uma divulgação. Notícias. Agora, no mês de janeiro, nos dias 24 e dia 25, teremos a realização do seminário Mecanismo da Justiça Divina, com a expositora e escritora e médium Sueli Caldas Schubert, uma profunda estudiosa da doutrina, com uma vivência muito grande no campo da mediunidade, e que com certeza será uma oportunidade ímpar para todos nós. O evento será realizado na Federação Espírita de Alagoas, aqui na Rua Barão de Penedo, no centro de Maceió, número 208, e as inscrições poderão ser feitas aqui na Federação do Estado de Alagoas a partir do dia 5 de janeiro de 2015, no ano novo, portanto. O sábado, no dia 24, o seminário ocorrerá das 14 às 18 horas e no domingo das 9 às 13 horas. Não perca essa oportunidade de esclarecer-se, de renovar suas energias, de buscar motivação maior para continuarmos nessa jornada de evolução e de transformação para melhor, para a felicidade que tanto nós almejamos. As inscrições elas poderão ser feitas através do telefone 9602-9191. Repetindo, o código de área 82-9602-9191. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. Mantenha seu quintal sempre limpo. O mosquito bota seus ovos em qualquer lugar que junte água. Não deixe juntar água nos vasos e troque as plantas aquáticas por plantas de terra. O melhor remédio é a prevenção. Colabore para viver bem na sua cidade.
A RBE agradece aos mais de 10 mil aplicativos baixados no Google Play. Agora caminhamos para 50 mil. Venha fazer parte com a gente. Convide seus amigos a baixarem. Deixe seu comentário, sua avaliação. Vamos juntos iluminar consciências. Rádio Brasil Espírita. 3 anos no ar.
Leones Soares. Estamos nós voltando com a nossa conversa fraterna, hoje como convidado o nosso companheiro de ideal espírita, Pierre Barnabé, e estamos abordando o tema o Natal de cada um. Naturalmente que cada religião tenha o seu entendimento e comemora esse período do ano de uma forma própria, e dentro da compreensão de cada religião, cada membro daquela religião, por sua vez, também entende de uma forma que lhe é própria, de acordo com o seu grau de maturidade espiritual, de compreensão de Jesus, né? E do seu discernimento em relação à vida. Como a gente poderia, então, Pierre, de uma forma simples, breve, a gente traduzir o pensamento da ideia espírita em relação a esse período agora que nós comemoramos o Natal? Leones, eu acredito muito que essa época do ano, para nós espíritas, é uma época magnífica, porque é uma época de reflexão e de recondução. Recondução em Jesus, recondução, como você pode dizer, já disse, o renascimento, né? Quando foi o nosso renascimento? Eu acho que o Natal ele nos traz para essa reflexão, né? Aquela coisa que todo dia você teria que dormir e pensar no seu dia se você for cristão. Eu acho que isso, de uma maneira mais macro, né, do que São Luís nos ensinou, né, que seria um momento de você refletir sobre tudo que você tem feito e um momento de realmente você acreditar nessa mudança em Jesus e seguir os seus, né, realmente o seu evangelho, os seus ensinamentos. Eu acho que isso é o Natal. Então, a gente não tira o mérito, né? Como eu disse para vocês, acreditamos que isso já está intrínseco dentro da nossa personificação no processo, né, de encarnatório, essa questão de 25 de dezembro ser o Natal. Então muitas pessoas falam, não, mas você não. A gente considera assim por causa que existe uma psicosfera, né? Mas o que eu acho mais importante é que o Natal histórico de Jesus ele tem que ser desprovido de aparatos, né? Porque, na verdade, ele tem que concordar melhor com sua pregação de desapego aos valores terrenos. Há muito mais beleza no menino humilde, né, que nasce para conduzir os homens a Deus, do que no menino mitológico, levado a nascer na cidade de Davi. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado para não se beneficiar dessa falsa grandeza, né, de um rei terreno, introduzindo-se isso aí de uma forma genealógica, né, e que realmente é muito pouco recomendável para qualquer religião, para qualquer cristão. Então eu acho que mais o que a gente vem colocar como o momento é magnífico, a psicosfera é magnífica, Jesus é maravilhoso, é um momento, mas não se apegar a um nascimento material e não se apegar ao que mitologicamente a gente vem sendo submetido, e que Renan no século XIX, né, já provou. Jesus provavelmente nasceu numa casa humilde, né? Nasceu, quer dizer, como muitas pessoas nascem no Brasil hoje. Eu acho que mais do que a gente está perdido mitologicamente a esse mito de Jesus Cristo. Jesus é Cristo porque ele é um espírito crístico, mas é Jesus de Nazaré que nasceu, que nos deu um entendimento melhor do que é o amor, do que nós podemos fazer um pelos outros, e que se nós estivermos fazendo um pelos outros, nós estaremos sim seguindo o caminho de Jesus. Então eu acho que o momento é magnífico, tanto que a doutrina espírita, de uma forma geral, ela vem, né, no mês de dezembro, a federação pregando o nascimento de Jesus,
né? Mas o que eu quis trazer aqui nesse momento histórico é que a gente tem que ser racional e a gente tem que entender com uma maior grandeza o que é o momento do Natal, um momento de reflexão e de planejamento para um ano melhor, um ano todo melhor, não para que a gente volte no outro dezembro e comece a pensar de maneira cristã. Eu acho que esse é o nosso Natal. Pois é, e de que forma? Porque nós observamos que até a passagem de Jesus pela vida de algumas pessoas, o simples contato de algumas pessoas com ele foi motivo de uma renovação, no sentido de assumir uma nova postura e atitude ante a vida. E com certeza isso acontece, continua a acontecer 2000 anos após, quando a gente se encontra com essa maravilha que é o roteiro de vida proposto por Jesus, né? Então, com certeza, cada um de nós no seu âmbito de religiosidade, de vida, também devemos ter o nosso momento de renascimento ao se encontrar com Jesus. E a gente poderia lembrar aqui alguns episódios desses, né, narrados nos evangelhos, como, por exemplo, a passagem, aquela passagem da vida de Paulo, quando ele se encontra na estrada de Damasco, não é? Quando Jesus aparece a ele, e Paulo, a partir daí, toma uma postura diferente, de busca, de compreensão da vontade do mestre, né? É tanto que o que foi que ele perguntou: mestre, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Ele não questionou nenhuma outra coisa. Ele assumiu naquele momento a vontade, né, determinada, férrea, de renovação interior. Então ele pede a orientação a Jesus. E nós sabemos, à luz do Espiritismo, que Paulo era um espírito já com muita conquista, não é, Pierre? Sim. Era um espírito que vinha somando ao longo dos séculos, não é, valores muito fortes e determinados, né? E ele estava dentro desses valores, inclusive, que ele desenvolveu, né? Da disciplina, do amor a Deus, da forma que ele compreendia, né? Ele tinha certeza de que estava fazendo o melhor ao perseguir o cristianismo, os cristãos, né, a simular julgamentos para condenar, matar mesmo, exterminar. Mas ele, no entendimento dele, ele estava certo, né, e quando ele é tocado pelo mestre, ele renasce nesse sentido. E ele começa, então, não é que Paulo, naquele momento, tenha sofrido uma transformação muito grande, porque a gente sabe que os nossos avanços no campo das transformações interiores, eles são muito lentos e acontecem ao longo de muito tempo, com muito esforço pessoal, né? Mas o Paulo foi sensibilizado naquele momento. Então, o Natal de Paulo, com certeza, foi aquele. Como é que você observa isso daí? Faça uma reflexão para o nosso ouvinte, até para poder ele também se situar nesse espaço, nesse tempo, nessa psicosfera. Eu acredito, bom, eu vou dar minha opinião, né? Que se o que for verdade foi a espiritualidade que me iluminou, o que for mentira é de mim mesmo. Você assume. Eu assumo. Mas eu acredito o seguinte: nós estamos numa constante evolução. E eu acho que o momento do Natal é um momento de reflexão e de melhora. Nós podemos ir nos melhorando a cada ano, sim, e no Natal o seu momento da gente se melhorar a cada ano. Então eu não vejo assim, eu não consigo ver o Natal como um divisor. O Natal
como divisor de águas, mas você entender o que Cristo foi, provavelmente mesmo espíritas e depois de 10 encarnações nós não vamos conseguir entender propriamente dita. Mas eu gostaria de colocar aqui uma coisa muito forte, tanto por Paulo, que você colocou uma coisa fantástica. Imagine Paulo, o apóstolo dos apóstolos, com toda a moral e com todos os conhecimentos que ele já tinha de diversas encarnações. Olha quando ele foi emprestar a Cristo. Cristo teve que derrubar ele do cavalo, né? Vamos colocar isso de uma maneira material. Ele teve que literalmente derrubar Paulo do cavalo, né? Então, quer dizer, na estrada de Damasco, para você ver como nós somos cegos. Por quê? Porque muitas vezes nós nos deixamos levar pela moral. Vamos lá. O que é moral? A moral, ela deriva do latim mores, que é relativo aos costumes. É importante referir, né, em relação à etimologia, ao significado da palavra moral, que esta se originou a partir do intento dos romanos de traduzirem a palavra grega ética. E ética é derivada do grego, que significa pertence ao caráter. Jesus nos deu ética, pertence ao caráter, a amar uns aos outros. A moral, muitas vezes, ela se perde a proselitismo, como diz Herculano Pires. Eu quero convencer que você vai ser espírita, eu quero convencer que você vai ser católico, eu quero convencer que você vai ser budista. E daí surge a moral católica, a moral budista, a moral espírita. E aí, muitas vezes a gente não consegue conversar de maneira universal. Então eu acho que o Natal, sim, quando você coloca o renascimento que foi para Paulo, seria o que muitos irmãos evangélicos falam, o aceitar Jesus, né? Ontem eu vinha passando em frente de uma igreja evangélica, até na estrada, e foi interessante que tinha um semáforo, né? Vermelho, pare, amarelo, pense, e verde, siga Jesus. Eu achei tão fantástico, né? Porque você veja, mas o que nós temos que realmente entender é o que foi Jesus. Muito mais do que nós está preso a essa moral, independente dela ser espírita, evangélica. Nós temos que entender que Jesus foi muito mais. Jesus foi amor, né? Será que nós estamos prontos para entender o que é Jesus? Eu me caio todo dia quando, como São Luís nos aconselha no Evangelho, coloque sua cabeça no travesseiro e veja o que você fez. Todo dia eu acho alguma coisa errada que eu fiz. E olha que a gente está espírita faz tempo. Será que não está na hora da gente... Então, eu acho que esse Natal, minha opinião, ele é constante. Ele tem que ser progressivo, constante, diário. O momento de dezembro é o momento em que Jesus se aproxima mais do planeta e até pela psicosfera melhorar terrestre, nos faz ficar mais reflexivos e mais fraterno, mais abertos. Nós estamos mais suscetíveis a ser tocados pelo amor de Jesus. Esse é o termo que eu queria colocar. Então, em dezembro, sim, nós estamos mais suscetíveis a entender o que é o amor cristão. Mas que esse amor cristão tem que ser diário, Jesus coloca isso no Evangelho todo dia. Então, a gente não pode estar preso a uma data. Nós podemos fazer coisas magníficas todo dia. Outra coisa é que as obras cristãs não são obras grandiosas. Nós podemos ajudar o nosso vizinho, nós podemos ajudar o gato, nós podemos ajudar, né, aquele irmão que está com fome. Jesus nunca falou, abra um asilo ou abra um orfanato. Jesus falou, ame o seu próximo, ajude o seu próximo. Como dá para você? Você não precisa ter dinheiro para isso. Você não precisa ter condição para isso. Todo mundo é capaz de fazer. Né? Vós sois deuses. Jesus nos colocou isso para quê? O que eu fiz, vocês podem fazer numa maior, numa menor escala. Então, que esse pensamento, que esse amor cristão nos envolva no sentido de que o que dá para mim fazer para me tornar melhor? O que dá para mim fazer para mim chegar mais perto de Jesus, visto que nós estamos nesse mês mais suscetíveis ao toque de Jesus para a abertura da nossa mente e entendimento, né, do nosso amor interno também, por que não? Vamos interromper um pouco essa nossa caminhada com esses episódios na vida de alguns personagens, né, que foram narrados nos evangelhos, e vamos buscar aqui responder aos questionamentos dos nossos ouvintes. Pierre, nós temos aqui uma jovem, Raquel de Maceió, que ela
diz ter 15 anos, ela diz o seguinte: qual o significado do Natal para o Espiritismo? Mais ou menos a gente já respondeu. Ele é o nascimento de Jesus Cristo. Como entender esta data tão linda? Tenho 15 anos, gostaria de entender o que o Espiritismo acha. Raquel, a gente já falou, né, sobre isso. É maravilhoso, Jesus é maravilhoso, mas na verdade a gente não fica preso ao nascimento, a gente tem que estar preso ao que ele nos ensinou, né? Eu acho que o Espiritismo ele não fica tão preso ao nascimento, se nasceu na manjedoura, se nasceu, quer dizer, isso daí, sinceramente, do ponto de vista material, não tem nenhuma significatividade em relação à grandiosidade de Jesus. Então, Raquel, obviamente que é um momento maravilhoso, né? Dentro da sua credulidade religiosa, aproveite a psicosfera e veja se você pode se tornar um pouco mais cristã. É o momento de abraçar aquele amigo que você não gosta, é o momento de você pedir desculpa para o seu pai e para a sua mãe, é o momento de você viver o amor que Cristo nos trouxe. Falando em Jesus Cristo, eu já trouxe, né, durante a nossa explanação, que Jesus é Cristo porque ele é um espírito crístico que governa os orbes e que faz eles aparecerem e desaparecerem, né? A ponto de ser submisso, né, direto de Deus, não como, né, a figura daquele senhor com barba branca, né, antropomorfismo, mas sim de Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Muito bem, Raquel, obrigado pela sua participação. Então é isso aí, a gente procura ter Jesus nas nossas ações, nos nossos atos, no nosso coração, enfim. É essa a grande luta nossa. Há quem procure comemorar de uma ou outra maneira, é compreensível, né? Mas o nosso propósito é esse, é de buscar o que de fato realmente nos interessa para o nosso crescimento, a nossa transformação para seres melhores na criação divina, para nos tornarmos esses seres para os quais todos nós fomos criados. Temos uma outra pergunta também, um outro questionamento. Foi feito por André, o André daqui de Maceió, e ele se identifica como católico. E o André diz o seguinte: é uma pergunta dirigida a você especificamente, Pierre. Ele diz: gostaríamos de entender melhor o que o orador falou de não ter a festa comemorativa do Natal, já que isto é tradição de séculos. Jesus na Bíblia participava de várias festas, ele era assim alegre e gostava de comemorações. Como compreender? Bom, ele acabou de falar. Confraternização, como eu disse durante a minha fala, a gente não está proibindo, e nem quem somos nós, né, para estar sugerindo, não sugerindo. Mas o que a gente trouxe aqui, como que é o nome do nosso... o André. André, é que realmente o nascimento de Jesus, como é comemorado, provavelmente dessa forma material, ele tem reflexos da Saturnália. E são séculos, e não são poucos séculos, porque a Saturnália ela é comemorada há mais de 7.000 anos. Né? Então, quer dizer, a gente tem... O Deus Sol é comemorado há 7.000 anos. Então, nesse sentido, assim, a confraternização de estarmos em família ou entre amigos dentro dos preceitos cristãos, isso não é proibido, mas o que a gente está falando aqui é que realmente aproveitem o Natal, mas que a ideia é de apresentar o Natal espírita como um momento de reflexão e de melhora na condução cristã, e não como um momento de comemoração simples, porque o aniversariante muitas vezes a gente esquece. Quem está lembrando do aniversariante, né, propriamente dito? Então, quer dizer, eu acho que nesse sentido, André. E, obviamente, que toda e qualquer manifestação cristã em confraternização, em momentos de doutrinação,
sempre, né, o Espiritismo ele vai estar acompanhando e apoiando, independente da religião, porque na verdade o que nós queremos é que sejamos cristãos e não estejamos perdidos e presos em uma seita, uma religião ou numa irmandade, porque somos todos irmãos universais. André, você se refere também à tradição, não é? Já que isto é tradição de séculos. Nem sempre, André, por ser tradição, significa que seja uma coisa ideal, não é? Tradição, mas de repente pode não ser o ideal. Ela pode estar ligada a hábitos de cultura que não se renovaram, que não se reciclaram, que não avançaram, não é? No tempo, na compreensão, nas ideias. Pode ser isso também, não é, André? Então, é isso aí. Eu acho que a gente precisa de avançar, não é? Na medida em que a gente me ajude aqui no termo, introjeta os reais valores da proposta de vida, não é? Que Jesus deixou para nós no Evangelho, não é? Nos seus ensinamentos. A gente deve ir deixando de lado os floreios, os acessórios, as firulas, né? E ir buscando a essência das coisas e colocando nas nossas vidas, nas nossas ações. Eu não vejo, viu, Pierre, só para eu concluir, eu não vejo nenhum mal alguém digamos assim, se manter preso aos rituais, às tradições. Não vejo. Às vezes são necessários. Agora, por outro lado, eu vejo um perigo, de você confundir isso daí com os reais valores. Né? E de esquecer a prática, a interiorização desses valores reais. Então, o perigo está nisso, a gente não ficar nos entretantos, a gente permanecer nos entretantos e não mergulhar na essência. Na verdade, o que Herculano Pires André Herculano Pires foi um filósofo paulista, né, publicitário, que a gente tem muito respeito e que, segundo, né, até alguns autores espirituais, foi o metro que melhor mediu Kardec no sentido de entendimento da doutrina no Brasil. Herculano Pires, né, a quem realmente a gente segue e acredita, né, dentro da sua obra, que não é psicografada dele mesmo, em cima de estudos, ele fala que o Natal é uma festa cristã que envolve vários problemas históricos insolúveis. Né? Então, quer dizer, se você pensar que Constantino, o imperador Constantino, se converte ao cristianismo e depois o Natal começa a ser comemorado, ele realmente perde um pouco da sua essência, da obra, né, dos ensinamentos de Jesus e do amor fraterno universal. Então, nesse sentido que a gente coloca aqui, é só para a gente ter realmente, não existe, senão a gente começa a ter uma dicotomia que a gente já deveria ter vencido lá no século XVI ou XVII, que é a dicotomia do científico contra o religioso. A gente tenta tocar as coisas de uma forma consciente, de uma forma racional e cristã, acreditando que Jesus é o governador do planeta e que nós temos que seguir os seus preceitos, mas não de uma forma dicotômica. Quer dizer, eu não posso acreditar que tem certas coisas que são inacreditáveis, né? Tipo, a gente saber que historicamente vem de um mito do Deus Sol e que a Igreja Católica, antes de colocar em dezembro, ela tentou colocar em janeiro, só que em janeiro perdia pela festa da Saturnália, depois tentou em abril, depois voltou para dezembro para unificar. Quer dizer, isso são fatos históricos. Se a tradição for uma tradição que, na verdade, não está valendo-se do verdadeiro nascimento de Jesus como aniversário, mas que nós, espíritas, como nós não estamos preocupados com o aniversário material de Jesus, acreditamos sim que nós estamos num momento muito suscetível de que esse amor cristão nos envolva como nação universal, como nação cristã, e não preso ao catolicismo, preso ao espiritismo mesmo, preso ao budismo, preso ao que for, mas sim que sejamos irmãos, né, como Jesus nos colocou. Eu tenho um livro, e eu acho fantástico, né, que vale colocar aqui, para a gente
quebrar um pouco os paradigmas, né? A obra espírita, ela vem do cristianismo primitivo e ela vem desvendando alguns nuances. Mas, por exemplo, vale a pena você, André, ler um livro que é Dalai Lama Fala de Jesus, né? Que é de um mestre budista que fala de Jesus, para a gente quebrar um pouco esses paradigmas, né? Que, na verdade, nós temos que estar aberto ao amor universal. Jesus não fundou nenhuma religião. Isso está muito bem escrito na revisão do cristianismo de Herculano Pires. Jesus, na verdade, queria que fôssemos irmãos e acreditássemos num Deus só e tivéssemos amor uns aos outros. É isso que ele deixou para nós, basicamente, né? E mudou a história da humanidade. Então, o Natal deve significar também para nós como que a culminância de um ano de trabalho, de amor, de fraternidade, não é? De compreensão, de caridade, não é? Então deve ser esse o nosso objetivo, não é? Algumas pessoas às vezes se tiram esse período do Natal e dão presentes e fazem, ótimo, é maravilhoso, eu acho que marca de uma forma mais contundente, né, essa fase agora da fraternidade, dessa emoção que nos aflora a pele. Mas durante o ano todo não podemos deixar de lembrar que a proposta de Jesus é para ser vivida sempre, né? Sempre, a cada hora, a cada momento. Isso não é fanatismo. A proposta de Jesus é uma proposta de vida, de comportamento, de ação, não é? De compreensão da vida. E ela não foi feita, essa proposta, as ideias do mestre, elas não são destinadas apenas para momentos específicos e nem tampouco para uma vida futura. Infelizmente, a gente se perdeu no caminho dessa compreensão e tornamos os ensinamentos de Jesus muito místicos, muito distantes, como se eles fossem para serem vividos em momentos específicos, mas não é isso. A proposta é de interiorização desses valores e de vivência a cada momento, né? A cada ação, a cada atitude nossa, né? Para que esses valores sejam incorporados à nossa forma de ser, né? Ao nosso caráter, né? Ao nosso caráter. Essa, no meu entendimento, é esse o grande objetivo nosso, de darmos passos avançados nesse sentido, dessa vivência maior. Nós já estamos aqui nos aproximando do final do nosso programa e nós tínhamos uma mensagem ainda, mas eu tive um probleminha aqui no meu arquivo, e uma mensagem que nos fala do Natal de uma forma tão bela, não é? Uma mensagem de Emmanuel. Lamentavelmente a gente não vai poder trazê-la para a nossa reflexão, mas eu gostaria de lembrar aqui uma outra passagem de Emmanuel, onde ele fala sobre o Natal de Jesus. Ele termina essa sua fala dizendo o seguinte: não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Então, é um convite, né, à lição maior que Jesus deixou para nós, da simplicidade, da humildade, né, da boa vontade, né, do amor ao próximo, que às vezes a gente esquece de tudo isso, né, e somos tão vaidosos, arrogantes, prepotentes, né, gostamos de, quando temos o poder na mão, muitas vezes diminuir o outro, pisar no outro, né? E nos esquecendo que não é esse o exemplo que Jesus nos deu.
Pierre, nós gostaríamos que você fizesse as suas considerações finais, já que nos aproximamos do final do programa. E deixe a sua mensagem para o nosso ouvinte. Bom, Leones, Márcio, primeiro agradecer mais uma vez estar aqui. É sempre um momento de estudo, a gente está aqui, né, na federação e fazendo, né, sempre tentando passar aí ao ouvinte o que realmente a gente tenta estudar, né, durante nossa vida, porque mais o espiritismo realmente é o cristianismo primitivo, né, mas a fé racional, e eu acho que isso é o que mais nós temos que estar pregando, como diria, né, o próprio Allan Kardec, que não acreditemos em mistificadores, em mitologias, em dogmas, mas que tenhamos o máximo possível de razão, inclusive dentro das comunicações espíritas e dentro de todas as mensagens que são deixadas. O Natal do Cristo é uma mensagem de Emmanuel, né, que realmente todo mundo conhece, mas que a primeira página, o primeiro parágrafo é interessante, que é: a sabedoria da vida citou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a terra os mesmos raios excélsios da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade, não mais o estábulo simples, mas nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural o tom festivo das manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos olvidar ou esquecer o trabalho renovador a que o Natal nos convida cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. E o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmônicas do amor que o Mestre nos legou. E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante através da vista aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio de amemo-nos uns aos outros. Então, dessa forma, né, eu termino minha fala aqui: amemo-nos uns aos outros e deixemos que nesse mês, com a psicosfera modificada no planeta Terra, consigamos nos modificar, nos melhorar e, mais do que isso, entender a essência dos ensinamentos de Jesus e não nos prender simplesmente à mitologia de um nascimento ou de falsos dogmas que até hoje cultivamos através de tradições proselitistas. Muito obrigado, ouvintes, muito obrigado a todos e que Jesus os abençoe nesse final de ano. Obrigado, Pierre. Nós queremos também deixar para você, querido ouvinte, essa mensagem de otimismo, de esperança, de possibilidades de renovação, de transformação, e lembrando-nos do seguinte, que a mensagem de Jesus que nos foi deixada para ser vivida, ela nos enseja a possibilidade de descobrirmos o amor, porque ainda não temos o amor no nosso coração, ou pelo menos aquele amor dos grandes virtuosos, não é? Do próprio Jesus, que foi o exemplo maior de amor fraterno, incondicional a toda a humanidade, a todos os seus irmãos, até mesmo àqueles que não o compreendiam e que os diminuía,
tirava a importância da sua mensagem, deixava de reconhecer a importância da sua mensagem. Então é isso que nós queremos deixar como mensagem, essa possibilidade de alcançarmos esse valor universal através das ações, porque só através do bem, através da ação em favor do equilíbrio, da justiça, do alívio do sofrimento alheio, é que nós podemos fazer desabrochar o verdadeiro amor em nós. Então, que a paz do Mestre querido se faça sempre presente, tanto nesse mês agora de dezembro que estamos em curso, quanto durante todos os meses do ano. Agradecemos a você pela sua audiência, a sua participação, e estaremos em breve novamente aqui com a esperança de que nos encontraremos de ânimo novo, de fé renovada e de propósitos de transformação ampliados. Uma boa tarde e obrigado a todos, obrigados aos companheiros aqui que fazem a rádio, e que Jesus nos abençoe sempre.